Sejam muito bem-vindos ao nosso Hora H, para você que vai fazer a prova de segunda fase em Direito Tributário para o 26º Exame de Ordem. Hoje, a gente vai passar pela revisão de uns pontos mais importantes, tanto do direito material, quanto do cabimento de algumas peças processuais que podem ser objeto de cobrança na sua prova de domingo. Então, sem maiores delongas, vamos lá. A gente vai começar com a parte da nossa revisão do direito material. Um ponto muito importante, sempre muito cobrado pela FGV, são os princípios das imunidades tributárias, que se caracterizam como limitações constitucionais ao poder de tributar. Com relação aos princípios, eu queria frisar para vocês a importância do nosso princípio da legalidade, sempre muito cobrado na segunda fase do exame de ordem. Vamos lá! O que determina esse nosso princípio da legalidade? Vamos rememorar aqui o que é esse importante princípio. De acordo com ele, que está previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, e foi regulado no artigo 97 do Código Tributário Nacional, que é o que parte da doutrina chama de reserva legal, nós temos o seguinte: toda vez que eu tiver que criar um determinado tributo ou aumentar um determinado tributo, isso deve ser feito por meio de lei. Ok. Mas quais serão os instrumentos legislativos que atendem a esse conceito de lei em sentido estrito? Veja bem, eu considero lei em sentido estrito qualquer um desses 4 veículos legislativos: lei ordinária, lei delegada, lei complementar ou mesmo uma medida provisória nos termos da jurisprudência do STF. E mais, no caso dos impostos, nós temos expresso no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, a possibilidade de medidas provisórias criarem impostos. Então, o STF entende que uma MP ela pode sim ser utilizada para a criação de tributos em sentido estrito para o atendimento do que seria essa lei para o cumprimento do princípio da legalidade. Bacana? Bom, alguns tributos para sua criação são reservados à lei complementar, mas são apenas 4. Quais são eles? Imposto sobre grandes fortunas, do 153, inciso 7º da Constituição Federal. Nós marcamos isso no seu vade-mecum ao longo do nosso curso. Empréstimos compulsórios, do 148 da Constituição. E tudo que for residual. Os impostos residuais, do 154, inciso 1. E as nossas contribuições de Seguridade Social, do 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Pessoal, lembrando, tudo aquilo que é residual é aquilo que é novo, né? Quais são os requisitos aí para a criação de impostos residuais? Primeiro, requisito formal, eles têm que ser tratados por lei complementar, eles têm que ter fato gerador e base de cálculo diferente do fato gerador e da base de cálculo dos impostos ordinários, que já estão delimitados na Constituição, que o texto constitucional já distribuiu para os demais entes federativos, competência para a sua criação, e, além disso, eles devem respeitar o princípio da não cumulatividade. Esses mesmos requisitos são os requisitos que devem ser observados, grosso modo, para a criação das contribuições de Seguridade Social residuais. O STF entendeu o seguinte: para a criação, então, dessas contribuições residuais de Seguridade Social, eu tenho os mesmos 3 requisitos com uma pequena ressalva. Ponto 1, também precisa de lei complementar. Ponto 2, também precisa respeitar o princípio da não cumulatividade. E ponto 3, que é a única diferença para os impostos, é que o fato gerador e a base de cálculo das contribuições residuais tem que ser diferente do fato gerador e da base de cálculo das contribuições ordinárias, das contribuições que já existem. Então, veja só, o que não pode é um imposto novo, um imposto residual, ter fato gerador e base de cálculo igual ao de um imposto ordinário. O que não pode é uma contribuição nova, uma contribuição residual, ter base de cálculo e fato gerador igual ao de uma contribuição ordinária. O contrário, o STF disse que pode. Como assim? Pode uma contribuição nova residual ter fato gerador igual ao de um imposto ordinário. Problema nenhum para o STF. Pode um imposto novo, um imposto residual, ter fato gerador e base de cálculo igual ao de uma contribuição ordinária. Problema nenhum se for cruzado.
O que eu não posso ter, o que o STF não admitiu, foi integral identidade de um imposto novo, do fato gerador e da base de cálculo de um imposto novo, igual ao de um imposto ordinário, já existente, já previsto na Constituição, e também não posso ter o fato gerador e uma base de cálculo de uma contribuição especial nova com fato gerador e base de cálculo igual a de uma contribuição já prevista no texto constitucional. Bacana? Bom, o que a FGV gosta muito na segunda fase? Ela gosta de trabalhar com esse princípio da legalidade. Muitas questões abertas, inclusive em peças prático-profissionais, trazem para vocês o seguinte, que algum decreto realizou alguma coisa no momento de criar, no momento de reduzir, de extinguir um determinado tributo. E aí, eles colocam, então, à prova a capacidade que você tem de saber se aquele decreto, se esse instrumento legislativo poderia ou não ter sido utilizado para aquela operação em si. E para isso é indispensável que a gente revise o nosso princípio da legalidade. Veja só, quando o assunto é criação e extinção de um determinado tributo, não há que se falar. Não há que se falar. Não existe exceção com relação ao princípio da legalidade estrita. Não tem, gente. Toda vez que eu tiver que criar um tributo, isso vai ter que ser por meio de lei em sentido estrito, tal como a gente colocou aqui na tela, ó. Ou vai ser uma lei ordinária, ou uma lei complementar, ou uma lei delegada, ou uma medida provisória. E nesses 4 casos específicos aqui, nesses só serve a lei complementar. Por quê? Uma escolha do Constituinte que reservou a criação desses tributos à lei complementar. Fora eles, eu posso criar os demais tributos com qualquer um desses 4 veículos legislativos. Ó, lei ordinária, se quiser usar a lei complementar, usa, mas não é obrigado. Lei delegada e medida provisória, ok? Criação, então, não existe exceção. Isso decorre tanto do artigo 150, inciso 1º, que traz para a gente o princípio da legalidade, quanto do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nos dá o conceito de tributo. Ora, uma vez que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, exigida em lei ou em moeda, em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por um ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Veja, se ele é instituído em lei, esse artigo 3º faz uma clara menção, uma clara ressalva a esse princípio da legalidade. Se eu preciso de lei para criar, eu necessariamente preciso também de lei para extinguir, em virtude do princípio da paridade das formas, ok? Então, coloque uma coisa na sua cabeça. Se a prova de domingo disser que um decreto criou um determinado tributo, que um decreto extinguiu um determinado tributo, isso está errado. A gente já tem um vício formal aí insanável, tranquilo? Eu preciso de lei em sentido estrito. Professora, mas não existem exceções ao princípio da legalidade? Sim, é claro que existem exceções. Mas estas exceções do nosso princípio da legalidade, após a Constituição de 88, elas ficaram adstritas às alíquotas de alguns tributos. Veja só, nós temos o grupo mais cobrado na segunda fase de exceção da legalidade, que é aquele dos impostos extrafiscais. Os impostos extrafiscais, pessoal, são aqueles regulados lá no 153, parágrafo 1º da Constituição. Ela fala o seguinte: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF podem ter suas alíquotas aumentadas ou reduzidas, observados os dispositivos legais, por meio de um ato do Poder Executivo. Ora, se é um ato do Poder Executivo que está fazendo isso, eu tenho uma clara exceção ao meu princípio da legalidade, porque é um decreto que pode fazer. Por que eu estou insistindo tanto na palavra decreto? Porque geralmente quando a FGV cobra isso, ela usa decreto. Mas ela também pode se valer de outros instrumentos. Ela pode falar uma portaria, uma resolução, uma instrução normativa, que tudo aí atende o conceito de legislação tributária, que é muito mais amplo do que lei em sentido estrito. Bacana? Então, a principal exceção que nós temos é com relação a esses impostos. Aí, o que a prova costuma fazer? Ela fala, por exemplo, que um decreto reduziu a alíquota de uma taxa. Pessoal, isso não é exceção à legalidade. Então, nós temos um problema, porque as exceções são, ponto 1, esses impostos extrafiscais, que a gente já mencionou, imposto de importação, exportação, IPI e IOF, a redução e o restabelecimento da alíquota da CID combustível,
Confiram essa questão da CID de combustível no artigo 177, parágrafo 4º, 1b da Constituição Federal. Pode, então, um ato do Poder Executivo reduzir e restabelecer a alíquota da CID de combustível, então eu posso utilizar um decreto, não tem problema nenhum. E ainda é um ato do Poder Executivo que vai definir a alíquota do nosso ICMS monofásico, de onde eu tiro essa informação, do 155, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. No nosso curso regular, nós fizemos todas essas remissões aqui para que você se lembre, né, que lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição, que é o que regula o princípio da legalidade, essas são as exceções a esse princípio para que você possa melhor identificar e manusear o seu código na hora da prova. Tranquilo? Bom, essa era a nossa dica, então, com relação ao princípio da legalidade tributária. Um outro assunto que tem sido cada vez mais cobrado na segunda fase é o assunto do nosso Código Tributário Nacional. Pessoal, o Código Tributário Nacional, em especial a parte do livro 2º relacionada à obrigação e crédito tributário, tem caído com uma frequência muito grande na segunda fase do exame de ordem em direito tributário. Então, o primeiro ponto que eu queria revisar com vocês com relação ao assunto obrigação tributária é o tema da responsabilidade. Bom, o que é responsabilidade tributária? Responsabilidade tributária, gente, ela acontece quando a lei determina que um terceiro, que tem alguma relação com o fato gerador do tributo, tenha que adimplir com aquele tributo. Veja só, existem então, de acordo com o artigo 121, parágrafo único do Código Tributário Nacional, dois tipos de sujeito passivo no direito tributário. Na prática, a gente está muito comum, a gente tem o hábito, é muito comum, a gente está muito acostumado a chamar todo mundo de contribuinte. Mas existe a figura do contribuinte e existe a figura do responsável tributário. O contribuinte, pessoal, é aquela pessoa que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador daquele tributo. Então, veja só o exemplo que eu posso te dar. Suponhamos que eu, Lilian, sou proprietária de um imóvel localizado na zona rural do município. Lembrando que zona rural é um conceito dado por exclusão, né? Porque o que o artigo 32 do Código Tributário Nacional me dá, que é o artigo que regula o IPTU, ele me traz o conceito do que vem a ser uma zona urbana. Quando esse artigo 32 faz isso, ele me dá a seguinte característica de uma zona urbana. Veja só, a zona urbana será, parágrafo 1º, do artigo 32 do CTN, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos. Veja só, eu tenho que ter pelo menos 2 dos incisos e não 2 melhorias que constem em apenas um inciso. Tem que ter, então, pelo menos as melhorias de 2 incisos dos que seguem, construídos ou mantidos pelo poder público. E pode ser, então, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais seria um inciso. Abastecimento de água seria outro. Sistema de esgoto sanitário. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição de domiciliar, né, distribuição dessa iluminação. E 5, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, veja só, para que se caracterize a zona urbana do meu município, aquele imóvel tem que estar localizado em um local em que exista pelo menos 2 dos incisos, né, os melhoramentos constantes em pelo menos 2 desses 5 incisos que seguem. Se for o caso, eu estou falando de uma zona urbana. Mas pode ser, isso já foi objeto da segunda fase do exame de ordem, ok? Se não me engano, do 7º exame de ordem, então está na hora de cair de novo, já que a gente está indo fazer a prova do 26º. Perguntaram o seguinte, e se o imóvel que não tenha
essas características previstas no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Será que ainda assim ele pode sujeitar ao IPTU? Pode. Aí é que entra a ressalva do parágrafo 2º. Olha lá, ele fala o seguinte, que a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, indústria ou ao comércio, mesmo que localizado fora das zonas definidas no parágrafo anterior. Então veja só, como eu sei o que é zona urbana? Eu preciso olhar necessariamente o que está no CTN, no artigo 32 do CTN que regula o IPTU. Então ele me fala que zona urbana vai ser aquele local em que eu tenha pelo menos 2 incisos daqueles 5 melhoramentos previstos no parágrafo 1º do artigo 32, que nós já fizemos a leitura. No entanto, pode ser que mesmo sem ter nenhum daqueles melhoramentos, incida o IPTU, porque eu posso estar falando de uma área, de uma zona urbanizável ou de expansão urbana. Isso, gente, vai ter que estar constante na lei municipal. E essas áreas, então, que são constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, elas vão ter que ser destinadas à habitação, comércio ou indústria. Se for este o caso, ainda assim vai incidir o IPTU. Então, o que a legislação me dá é o conceito de zona urbana. Zona rural, portanto, é um conceito por exclusão. Tanto é que o artigo 29 do CTN, que regula o ITR, deixa isso muito claro para a gente. Olha lá. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. Ou seja, o conceito de zona rural é um conceito por exclusão. Existe alguma possibilidade, Lilian, de um imóvel que está localizado na zona urbana do município se sujeitar ao ITR? Porque, gente, olha só, ou o imóvel paga IPTU ou o imóvel paga ITR. O imóvel não é ao mesmo tempo rural e urbano para pagar os dois, não. Não vem com essa, não. Ou ele paga IPTU ou ele paga ITR. Só que existe uma possibilidade do imóvel estar localizado dentro do conceito de zona urbana e ainda assim se sujeitar ao ITR. Como assim, Lilian? Desde que esse imóvel, de acordo com o Decreto-Lei 57, desde que ele seja destinado para atividades agroindustriais, sabe? Ou seja, é como se eu tivesse um pequeno sítiozinho operando dentro do município de Belo Horizonte, dentro do município de São Paulo, dentro do município de Salvador, qualquer município, dentro da zona urbana desse município. Mas se a atividade ali dentro realizada é uma atividade voltada para essa agroindústria, aí nesse caso há que se falar na possibilidade, na incidência do ITR ao invés do IPTU. É uma exceção que tem tudo para cair na sua prova. Fecha essa observação então e vamos voltar para o nosso exemplo da responsabilidade. Te falei o seguinte, que eu, Lilian, então, sou proprietária de um imóvel localizado na zona rural de um determinado município. Ora, se eu sou a proprietária, e a gente acabou de ver no artigo 29 do CTN, que contribuinte do ITR é o proprietário, possuidor, qualquer título, domínio útil daquele imóvel localizado na zona rural do município, quem realiza de forma pessoal e direta o fato gerador desse ITR? Eu. Por isso eu sou contribuinte. Porque o contribuinte nada mais é do que aquele que realiza de forma pessoal e direta o fato gerador daquele tributo. No entanto, pode ser que eu resolva transferir a titularidade deste imóvel para outra pessoa. Suponhamos que eu acabo de ter um filho. Não é o caso, mas eu acabei de ter um menino, né, na nossa situação hipotética. E aí eu pego essa criança, então, e coloco o imóvel no nome dela. Registro o imóvel no nome do meu filho. Ponto 1, que pode ser abordado na sua prova. Essa criança acabou de nascer. Essa criança pode ser considerada contribuinte deste ITR? Sim. Sabe por quê? Nos termos do artigo 126, inciso 1º do CTN, a capacidade passiva tributária, ou seja, a capacidade, a possibilidade de ser parte, de estar na parte, no polo passivo de uma relação jurídico-obrigacional tributária, ela independe da capacidade civil das pessoas naturais.
Ô, gente, então essa criança que acabou de nascer e que figura lá no cartório de registro de imóveis como proprietário deste imóvel rural, essa criança é contribuinte do ITR? Sim, porque ela realiza de forma pessoal e direta o fato gerador do tributo. Lilian, mas ela é absolutamente incapaz. Ela nem se alimenta sozinha. Como que ela vai cobrar, como é que ela vai pagar, melhor dizendo, o ITR? Aí que entra a figura da responsabilidade tributária. Porque a gente já viu que capacidade tributária passiva essa criança tem. Então, ela é contribuinte do ITR. Mas ela não tem como pagar, ela não tem como recolher. E aí, eu vou trabalhar com vocês a hipótese do artigo 134 do Código Tributário Nacional. Ô, gente, esse artigo 134, ele é denominado como responsabilidade de terceiros. Sabe, o próprio nome denomina essa responsabilidade dessa forma. É uma denominação um pouco infeliz, por quê? Pelo próprio conceito de responsabilidade tributária, o responsável sempre será um terceiro. Ele é um terceiro por definição. Olha lá no 121, parágrafo único do CTN, inciso 2º. Ele é um terceiro por definição, mas que, como tem alguma relação com aquele fato gerador, a lei determina que ele deverá cumprir, que ele deverá adimplir com aquele crédito tributário. E é isso que acontece, por exemplo, no artigo 134, inciso 1º do Código Tributário Nacional, que nos traz essa hipótese, essa possibilidade de responsabilidade de terceiros. Vamos lá? Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem, ou pelas omissões que forem responsáveis. Olha o exemplo que eu te dei no inciso 1º, os pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos menores. Aqui a gente tem que tecer algumas considerações, principalmente para a segunda fase da OAB. Olha só, tá vendo que o 134 ele começa assim: nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, aí você vai cobrar do responsável. Não é essa a ideia? Quando eu tenho, então, esse chamado benefício de ordem, primeiro você cobra do contribuinte. Não conseguiu, aí depois você vem em mim responsável. Isso é o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Por quê? Eu tenho um benefício de ordem. Mas cuidado, porque o CTN disse que a responsabilidade é solidária. E não obstante essa primeira observação, volta lá. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. Então, o primeiro ponto aqui importante da responsabilidade do 134. Ela só vai ser verificada quando o responsável, aquele que foi elencado na lei, né, nos incisos do artigo 134, ele tinha que agir e se omitiu, então ele responde por essa sua omissão, ou ele tinha que agir, mas acabou agindo de forma inadequada. Aí, nesse caso, ele vai ser colocado na figura de responsável tributário. Bom, só que o próprio caput deixa claro que primeiro você vai cobrar do contribuinte, porque é na impossibilidade de receber do contribuinte que você vai, então, cobrar do responsável tributário, mas de forma solidária. Como que o STJ interpretou isso daqui, pessoal? Vamos continuar no caso dos genitores. Suponhamos que a criança lá, isso é um bebê, isso é uma criança. Desenho bem, né? Desenhar é um dom, e eu tenho esse dom, como você pode ver. Isso é uma criança. Essa criança, parece mais uma barata esse desenho, né, gente? Deixa eu fazer uma criança melhor aqui. Como é que faz uma criança? Isso é uma criança. Essa criança, ela então não tem condições de recolher esse ITR. Só que essa criança tem dois genitores, genitor A e genitor B. O que o código fala? Na impossibilidade de receber do contribuinte, é claro que você não vai conseguir receber dessa criança. Aí respondem solidariamente os pais. Veja que ele traz sim um benefício de ordem, porque primeiro você cobra do contribuinte, que no caso é aqui no nosso exemplo a criança, não sendo possível você cobra dos responsáveis, que são seus genitores. Mas ele diz, eles respondem de forma solidária. Então isso quer dizer que tanto A quanto B, que são os seus genitores, cada um responde por 100% do crédito tributário. Uma vez que lá no artigo 124 do CTN, a gente tem o conceito de solidariedade, né? Essa solidariedade é sempre uma solidariedade passiva. Solidariedade daqueles que têm o dever de pagar aquele crédito tributário. São solidariamente obrigados aquelas pessoas que têm interesse em comum naquele fato gerador ou as obrigadas em lei. E a solidariedade,
por definição, inclusive de acordo com o parágrafo único do 124, ela não comportaria benefício de ordem, ela não comporta benefício de ordem. Então, de acordo com todas essas informações e essas aparentes incongruências, essas inconsistências da legislação, o que o STJ disse? Que haveria, sim, pela forma que foi redigido o artigo, um benefício de ordem, porque primeiro você cobra do contribuinte, não sendo possível é que você vai para o responsável. Mas entre os responsáveis, havendo mais de um, não há que se falar em subsidiariedade, mas sim em solidariedade, uma vez que todos eles respondem integralmente por aquele crédito tributário. Tranquilo, pessoal? Bom, e aí, esse artigo 134, ele traz para vocês uma série de outras pessoas que foram elencadas na situação de responsáveis tributários. Perceba, fazendo a leitura aí, que quase todos são pessoas que possuem algum vínculo civil com o contribuinte. Tutor e curador, pelos tributos devidos pelos tutelados e curatelados, administrador de bem de terceiro, inventariante do espólio, enfim, são pessoas que já possuem, via de regra, um vínculo civil com aquele contribuinte. Um ponto importante aqui é o parágrafo único. Esse responsável, nos casos do 134, quando ele tiver que responder por penalidade, por multa, ele só vai responder por aquelas de caráter moratório. Multa de mora. O que é a multa de mora? É a multa que é imposta em virtude do pagamento em atraso do pagamento que foi feito em momento posterior ao seu vencimento. Ou seja, ele não responde por eventuais multas punitivas, que são aquelas multas relacionadas, por exemplo, com sonegação, ok? Não respondem aí por outras multas que não com as de caráter moratório. Bom, aproveitando o gancho, aproveitando o ensejo que a gente falou do artigo 134, eu queria também salientar para vocês o artigo 135 do CTN. Por quê? Esse artigo 135, ele tem tudo para cair na sua prova. Por que ele tem tudo para cair na prova? Ele é um artigo recordista de prova e ele tem duas súmulas importantíssimas do STJ com relação à sua aplicação, que são as súmulas 430 e 435. Vamos lá falar então da nossa responsabilidade do artigo 135. Bárbara, tô sentindo que isso vai cair. Olha só, o artigo 135 do CTN, ele traz pra gente uma hipótese de responsabilidade que é muito séria, sabe? É uma hipótese de responsabilidade que o Código determina como responsabilidade pessoal. O que significa dizer que essa responsabilidade será de caráter pessoal? Quer dizer que as pessoas ali elencadas, elas respondem com seu patrimônio próprio, com seu patrimônio pessoal. Vamos dar uma olhada no que diz esse artigo? Olha lá na tela. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias. Olha aqui. Resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. As referidas no artigo anterior, que é a responsabilidade terceira do 134, os mandatários prepostos e empregados, mas o inciso que cai mesmo é esse aqui, ó. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Como que isso aqui costuma aparecer na sua prova de segunda fase? Da seguinte maneira, ele te conta que um determinado sócio de uma pessoa jurídica agiu infringindo a lei, ou agiu infringindo os próprios ditames da pessoa jurídica. Ele infringiu o seu estatuto ou o seu contrato social. Gente, então os requisitos são: aquelas pessoas ali elencadas, elas têm que ter infringido lei, contrato social ou seu estatuto. Ou seja, ou elas agem infringindo a lei, ou elas agem com excesso de poder. E aí, a consequência dessa ação irresponsável que vai infringir a lei ou ser realizada com excesso de poder é que eles respondem, têm uma responsabilidade pessoal, respondendo então com seu próprio patrimônio. No caso dos sócios, o inciso terceiro é o mais cobrado. O que vocês têm que ter em mente? Que não é todo e qualquer sócio que pode ser colocado nessa situação do 135.3. Primeiro ponto, pensa comigo. Como uma pessoa jurídica age? Uma pessoa jurídica ela é uma ficção. Ela não é algo palpável, né? Uma pessoa jurídica ela não toma decisões. Uma pessoa jurídica ela é gerenciada por pessoas físicas que vão atuar, que vão tomar decisões em seu nome. Essas pessoas são os sócios, são os gerentes. Ou seja, o ponto que eu quero chegar é: as pessoas que tomam decisão em nome da pessoa jurídica ou são sócios com poder de gestão, sócios gerentes, sócios administradores,
ou ainda gerentes, as pessoas que são contratadas por essa pessoa jurídica, ainda que não sócios, mas que tenham essa obrigação de tomar as decisões em nome da PJ. São essas pessoas que tomam decisão em nome da PJ que, por óbvio, vão poder agir em nome dela, infringindo a lei, ou contrato social, ou estatuto. Por isso que o sócio que vai poder ser colocado aqui vai ser aquele sócio com poder de gestão, vai ser o gerente, vai ser o administrador. O sócio cotista, que é aquele que não toma decisão nenhuma, ele simplesmente aceita o que vem, esse aqui, ó, não pode ser responsabilizado nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Duas súmulas importantes e que nós fizemos remissão ao longo do nosso curso, lá no artigo 135, olha só. No artigo 135 do Código Tributário Nacional, no inciso 3º, você vai fazer remissão caso ainda não tenha feito. A súmula 430 e 435, ambas do STJ. Por quê? Uma delas traz a possibilidade de aplicação dessa responsabilidade e a outra ilide essa responsabilidade. Vamos começar com a 430. A 430 do STJ fala o seguinte: a simples falta de pagamento do crédito tributário não é condição suficiente para redirecionar a execução fiscal da pessoa jurídica para a figura do sócio gerente, do sócio administrador. Porque, gente, não ter dinheiro para pagar não vai fazer com que necessariamente eu consiga atingir o patrimônio pessoal do sócio gerente, do sócio administrador, ok? Esse é o entendimento do STJ, súmula 430. Na súmula 435, e ela é recordista de prova, a situação é um pouco diferente. Aqui é caso de aplicação dessa responsabilidade. Por quê? Neste caso, a súmula diz que presume-se irregularmente dissolvida a pessoa jurídica de que deixar de funcionar no seu endereço, não comunicando a alteração para os órgãos responsáveis. Situação a partir da qual permite-se o redirecionamento da ação de execução fiscal para a figura do sócio gerente. Por que aqui é tão diferente da 430? Pessoal, para que eu atinja o patrimônio pessoal do sócio, ele tem que ter agido, lembra, com excesso de poder, violando então seu contrato social, seu estatuto social, ou ele tem que ter agido infringindo a lei. Quando ele deixa de informar ao fisco a mudança do seu endereço, ele está infringindo a lei. Ele tem que informar para o fisco qual é o seu domicílio tributário. Domicílio tributário regulado lá no artigo 127 do Código Tributário Nacional. Hoje em dia é muito comum o famoso DTE, né, a escolha pelo domicílio tributário eletrônico, mas fato é, ele tem que informar ao fisco onde ele está, qual que é a sua sede. Se ele muda a sua sede e não informa o fisco para onde ele vai, se o fisco eventualmente tiver que realizar uma fiscalização, para onde que ele vai? No endereço que ele tem. Isso é muito comum na prática. Chega lá, aí fala assim, eu vim fiscalizar a empresa Calçados S.A. Aí uma pessoa que está lá fala, uai, aqui agora é uma padaria. Eu nunca vi essa empresa Calçados S.A. Se existiu faz muito tempo, não está aqui não, tem nada a ver comigo. Tá bom, aí o oficial, né, no caso o fiscal volta e fala, ó, não consegui fiscalizar porque a empresa não funciona lá. Ou então a pessoa vai ser intimada numa ação de execução fiscal, mais comum ainda, né? Chega lá naquele endereço, eu vim citar a empresa Calçados S.A. Nunca nem vi quem é a empresa Calçados S.A. Eu sou uma padaria, estou aqui há 10 anos, nunca ouvi falar dessa empresa. Quando você vai na junta comercial e puxa as informações desse sujeito passivo, né, dessa Calçados S.A., dessa sapataria S.A., você vê que o endereço informado é aquele. Ora, se ele informou aquele endereço, eu chego naquele endereço, não existe mais aquela pessoa, o que a súmula diz? Presume-se, então, que houve uma dissolução irregular da sociedade. E, nesse caso, houve claramente uma afronta à lei, a obrigação legal. Ele tinha que ter avisado para onde ele ia, para que essa fiscalização pudesse ir atrás dele, para que esse oficial de justiça conseguisse efetivamente citá-lo no bojo dessa ação executiva, nos nossos exemplos. Então, nesse caso, como houve uma violação, um descumprimento da lei, aí sim eu posso redirecionar a execução fiscal da PJ para os seus sócios administradores. Tranquilo, gente? Isso aí eu acredito que tem grande chance de cair, mesmo porque existe uma decisão do STJ um tanto quanto complicada. Mas essa decisão foi tomada em sede repetitiva. Sabe o que ela fala? Seguinte, suponhamos então que eu tenho, né, essa fiscalização, enfim, eu tive um crédito tributário lançado em desfavor da minha pessoa jurídica, tá?
E aí, nessa pessoa jurídica, foi lavrada, depois de todos os trâmites legais, foi lavrada a certidão de dívida ativa. O débito é da PJ, o débito é da PJ. Mas na CDA, o fisco coloca como co-obrigado ou como responsável o sócio com poder de gestão. Aí, gente, nesse caso, olha que decisão um tanto quanto complicada do STJ em sede repetitiva. Ele entende que se o nome do sócio consta na CDA, cabe a ele, sócio, então, provar que não agiu contrariando a lei, contrato social ou estatuto. Sabe o que o STJ está pedindo na prática? Para que você, sócio, faça uma prova diabólica. Para que você produza uma prova negativa, de que você não agiu conforme a lei. Porque a partir do momento, na lógica do STJ, que esse sócio foi incluído na CDA como responsável, como co-obrigado, existe uma presunção de certeza, de liquidez daquele título executivo extrajudicial. E, portanto, cabe a você ilidir essa presunção relativa. Então, você tem que fazer uma prova de que você não agiu com excesso de poder ou infração à lei, o contrato, estatuto social, de modo que aquilo não possa ser redirecionado para o seu patrimônio pessoal. É uma decisão bastante questionável, mas, enfim, pode ser cobrada na sua prova. Agora, se o nome do sócio não consta na CDA, não consta na CDA, tá bom? Não consta. E não é o caso aí da súmula 435, não é o caso aí de essa situação da dissolução irregular. Pode de cara redirecionar essa execução fiscal para o sócio? A gente tem uma súmula, que é a 392 do STJ, que fala o seguinte: eventuais vícios constantes na CDA podem ser sanados até a prolação de sentença que vai ser dada no bojo da ação de embargos à execução fiscal, exceto para alterar a sujeição passiva. Porque nesse caso, se ele entrou contra a pessoa, né, ele entrou com a execução fiscal somente contra uma pessoa e que, enfim, não constava lá na CDA, e aí, nesse caso, para alterar a sujeição passiva, aí ele teria que realizar aí novamente todo o procedimento cabível, porque para alterar a sujeição passiva, eu não posso simplesmente emendar a CDA nos termos da súmula 392 do STJ. Bacana? Bom, nossa próxima dica, que é agora para a sua prova de domingo, tem relação com o assunto da prescrição e decadência do crédito tributário. Um assunto também que a FGV gosta bastante. Vamos lá. Prescrição e decadência do crédito. Qual é a diferença, vamos relembrar, de prescrição e de decadência? Pessoal, decadência é perda do prazo para lançar. Decadência é perda do prazo para constituir um crédito tributário. O que a gente vê no direito tributário é o seguinte, que sempre tem que haver necessariamente, já vimos isso no princípio da legalidade, na nossa dica do princípio da legalidade, que uma lei tem que trazer a hipótese de incidência de um tributo. E se aquilo acontece no mundo real, no mundo dos fatos, nasce o danadinho do fato gerador do nosso tributo. Fato gerador aqui da nossa obrigação principal. O fato gerador, ele vai desaguar necessariamente na minha obrigação tributária, que coloca de um lado o fisco como sujeito ativo que vai receber aquele crédito tributário e do outro lado o sujeito passivo, que a gente já viu. Pode ser contribuinte, pode ser responsável, que vai ter o dever de pagar aquele crédito. Só que a obrigação, ela é intangível. Para que ela seja exigida, eu preciso transformá-la em crédito tributário. Geralmente, como que isso aqui é feito? Por meio da figura do lançamento do crédito tributário, né? Que é aquele ato privativo, administrativo do fisco, previsto no 142, por meio do qual ele vai, verificada a ocorrência do fato gerador, apurar a existência da obrigação tributária e quantificá-la, determinando, se for o caso, a aplicação de penalidade, a imputação de responsabilidade e dizer quanto vai ter que ser pago. Pois bem, quando esse crédito tributário tiver sido formalizado, o sujeito passivo precisa ser notificado validamente da constituição deste crédito tributário. Pessoal, a decadência, então, nada mais é que a perda do prazo para que o fisco possa caracterizar, então, esse crédito tributário.
Quando o fisco demora muito a constituir esse crédito tributário por meio do lançamento, que não é a única forma, né, de caracterização do crédito, tem uma súmula muito cobrada, que é a súmula 436 do STJ, que fala que a entrega de declaração do sujeito passivo constitui o crédito tributário, dispensado o fisco de qualquer outras obrigações. Enfim, o lançamento não é a única forma de constituição do crédito, mas é aquela que o fisco dispõe, né, para a caracterização do seu crédito. Uma vez, então, que o fisco demora muito para lançar, ocorre a decadência tributária. Decadência, então, é perda do prazo para que o fisco lance esse tributo, para que ele constitua este crédito tributário. Qual é o meu prazo de decadência? Vamos relembrar? O prazo é de 5 anos, mas ele depende de qual é o tipo, de qual é a modalidade de lançamento do meu crédito tributário. Porque eu tenho, gente, 3 tipos, né, de lançamento. Eu tenho 3 tipos aqui de modalidade de lançamento do meu crédito tributário. Eu tenho necessariamente o seguinte: o crédito tributário, ele pode ser lançado de ofício, que recebe o apelido de direto ou unilateral do artigo 149 do CTN. Ele pode ser lançado por declaração, que recebe o apelido de lançamento misto, 147 do CTN. E ele pode ser lançado por homologação, que recebe o péssimo apelido de autolançamento. Por que péssimo? Porque ele pode te induzir a erro. Você pode achar que o sujeito passivo lança quando isso não acontece, uma vez que o lançamento é um ato privativo do fisco. Bom, se eu estiver falando de lançamento por homologação, a regra, presta atenção porque vai ter exceção, a regra, de acordo com o parágrafo 4º desse artigo 150, é que eu conto 5 anos a partir da data do fato gerador do meu tributo. Então, se o fato gerador do meu tributo aconteceu no dia 10 de agosto de 2012, e é um tributo sujeito a lançamento por homologação, ou seja, aquele que o sujeito passivo já tem o dever de calcular, declarar e recolher o tanto que ele acha que é devido a título de tributo antes de qualquer ato do fisco, eu conto como regra no tributo sujeito a lançamento por homologação, eu conto 5 anos a partir da data do fato gerador. Então tem mais 5, então vai ser 10 do 8 de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, conta no dedo se for preciso. Nesse dia 10 de 8 de 2017, eu digo que está decaído o direito do fisco lançar, caracterizar esse crédito tributário, constituir esse crédito tributário. Ele tinha até o dia 9 de 8 de 2017 para fazer isso. No dia 10 de 8 de 2017, ele perdeu esse direito. Essa é a regra do tributo sujeito a lançamento por homologação. No entanto, pode acontecer, mesmo se o tributo for sujeito a lançamento por homologação, da minha regrinha ser diferente, ó. Se eu tenho um tributo sujeito a lançamento por homologação, mas aconteceu uma dessas 4 situações, dolo, fraude, simulação, ou, de acordo com a súmula 555 do STJ, ausência de declaração, aí nesse caso, eu mudo a forma de contagem do meu prazo decadencial. Continua sendo 5 anos, mas eu não conto mais 5 anos a partir da data do fato gerador. Eu conto 5 anos a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao qual o tributo poderia ter sido lançado. No nosso exemplo, vamos pegar a mesma data. O fato gerador aconteceu no dia 10 de 8 de 2012. Então, olha só, fato gerador aqui, 10 de 8 de 2012. Estamos falando ainda de um tributo sujeito a lançamento por homologação, ok? Só que aqui eu não aplico a regra dos 5 anos da data do fato gerador, porque eu tive ou uma situação de dolo, ou uma situação de fraude, ou de simulação, ou de ausência de declaração.
Qual que seria o primeiro dia do exercício financeiro seguinte aqui, considerando que o tributo já poderia ter sido lançado? 1/1 de 2013. Então, é a partir daqui que eu vou contar mais 5 anos. Então, em 1/1 de 2018, está decaído o direito do fisco lançar. Ele tinha até 31/12 de 2017 para fazê-lo. Veja que aqui faz todo sentido o fisco ter um tempo a mais, porque eu tive má fé do sujeito passivo, né? Eu tive uma situação de dolo, ou de fraude, ou de simulação, ou de ausência de declaração. Gente, se o tributo é sujeito, vem em mim, se o tributo é sujeito a lançamento por homologação, se nele eu tenho a obrigação de calcular, declarar e recolher, eu só homologo aquilo que foi declarado e recolhido. Se eu tenho ausência de declaração, eu vou homologar o quê? Você está sonegando. Se você não declarou, você está sonegando. Por isso é que o fisco ganha um tempinho a mais. Olha que interessante. Essa sistemática aqui, ó, esse tempinho a mais que o fisco ganha é a mesma sistemática que eu aplico quando o tributo é sujeito a lançamento de ofício e a lançamento por declaração. Sabe por quê? Essa aqui, ó, 5 anos a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, que está prevista no 173.1 do CTN, é a chamada regra geral da decadência tributária. Bacana? Então, vimos decadência. Não confunda decadência tributária, de forma nenhuma, com prescrição do crédito tributário. Prescrição, gente, lá prevista no 174 do CTN, é perda do prazo para cobrar um crédito tributário definitivamente constituído. O que que constitui definitivamente o meu crédito tributário? Ou o seu vencimento, ou o final do meu PAF. O que é PAF? Processo Administrativo Fiscal. Suponhamos que eu recebi um auto de infração e eu não concordo com o valor do tributo que está sendo exigido nesse auto de infração, nesse lançamento do qual eu fui notificado. Eu posso me defender na esfera administrativa. Ora, eu posso apresentar, então, de acordo com o decreto 70.235, que regula o PAF em âmbito federal, eu posso apresentar uma impugnação ao auto de infração. Essa impugnação, ela vai desaguar numa decisão, uma decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal. Então, eu tenho a minha decisão de primeira instância administrativa. Se eu contribuinte, perdi essa decisão, essa discussão na primeira instância administrativa, eu posso interpor um chamado recurso voluntário. E aqui a gente está fazendo uma revisão de PAF. Bom, eu interponho então o meu recurso voluntário, caso eu tenha perdido, e isso vai gerar uma decisão da segunda instância administrativa. Para que eu possa impugnar essa decisão de segunda instância administrativa, eu tenho que comprovar necessariamente que essa decisão está diferente da decisão de outras decisões do mesmo tribunal ou de turmas. Eu tenho que achar um recurso paradigma para embasar eventual RESP administrativo. Um ponto curioso aqui é o seguinte: enquanto no âmbito federal o prazo para impugnação ao auto de infração é de 30 dias, contados aí, obviamente, da notificação, né, da ciência do AI, e do recurso voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão administrativa, o do RESP é de 15 dias. E é uma peça muito difícil da gente conseguir fazer na prática, porque ele depende necessariamente dessa decisão paradigma. Pois bem, se eu seguir todo esse trâmite aqui, que foi o trâmite na esfera federal, que eu desenhei com vocês, ao final disso daqui, a minha decisão, o meu crédito tributário, se eu perdi, estará definitivamente constituído. Sabe por quê? Tem o princípio lá no 145 do CTN, que é o princípio da imutabilidade do lançamento. O lançamento ele só vai poder ser alterado por um processo administrativo fiscal ou por um ato que revise o próprio lançamento nos termos do artigo 149 realizado pelo fisco. 149 aí, que é o artigo que rege o lançamento de ofício. Quando o próprio fisco, então, ele revê o seu lançamento, seja porque houve um erro, um equívoco ou de alguma situação, ele pode rever. Fora isso, o crédito está definitivamente constituído. Isso quer dizer que ele só vai poder ser, então,
desconstituído na esfera judicial. E aí a gente entra na nossa revisão dos principais pontos de cabimento das nossas principais ações no direito tributário que podem ser cobradas aí na sua segunda fase. Veja bem, se eu estou diante de uma execução fiscal que foi proposta, ponto 1. Quando é que eu proponho uma execução fiscal? A prova tem que te colocar no lugar do advogado do fisco. Ele tem que falar que você tem que fazer, então, a medida processual cabível para haver recebido aquele crédito tributário, para que aquele crédito tributário seja cobrado judicialmente. É aí que você maneja, então, uma ação de execução fiscal. Agora, se você estiver no lugar do advogado do contribuinte, se tiver sido já proposta uma ação de execução fiscal, você pode pensar em alguns caminhos que são os meios de defesa do sujeito passivo no bojo de uma ação de execução fiscal. Você pode pensar na propositura dos embargos à execução fiscal, artigo 16 da LEF, Lei 6.830 de 80. Quando é que você vai manejar embargos à execução fiscal? Você só maneja embargos à execução fiscal se os seus 3 requisitos estiverem presentes. Primeiro, você só embarga a execução fiscal se houver execução fiscal. Se o enunciado não te falou de execução fiscal, não pense em embargos à execução fiscal. Não se embarga uma execução fiscal inexistente. Então, eu preciso ter uma execução fiscal. Segundo requisito, garantia. A LEF diz que eu posso garantir a execução fiscal de 4 jeitos. Ou com depósito em dinheiro, ou com oferecimento de uma carta de fiança bancária, ou com oferecimento de uma apólice de seguro-garantia, ou com a penhora de um determinado bem. Essa penhora, ela vai seguir a ordem de preferência do artigo 11 da LEF, ok? Então, se houver execução fiscal, se houver garantia e se houver tempestividade, eu posso entrar com a ação de embargos. Qual é o prazo, qual é a tempestividade dessa minha ação de embargos à execução fiscal? 30 dias. Só que a contagem desses 30 dias, pessoal, vai depender demais de qual é a garantia que foi oferecida. Veja bem, se eu ofereço um depósito, eu conto os 30 dias da data da realização desse depósito. Se eu apresento uma apólice de seguro ou uma carta de fiança bancária, eu conto 30 dias da juntada destes instrumentos aos autos. Se eu tenho um bem penhorado, eu conto 30 dias da data de intimação da penhora, ok? Então, veja, para que eu possa embargar uma execução fiscal, 3 requisitos. Tem que ter a execução fiscal, garantia e tempestividade. Só que diante de uma execução fiscal, eu também posso pensar na propositura de uma EPE, súmula 393 do STJ. A EPE, ela é uma petição que é protocolada no bojo dessa ação de execução fiscal. Ô, gente, a EPE tem um ponto muito importante. Ela não admite dilação probatória. Se você tiver que produzir prova, você não vai poder fazer uma EPE. Você não vai poder manejar uma EPE. Porque nesse ponto ela é muito parecida com o mandado de segurança. Ela não aceita dilação de provas, ela não aceita a produção de provas em seu bojo. Você já tem que conseguir comprovar de pronto tudo aquilo que você está alegando. E mais, a matéria tem que ser conhecível de ofício pelo juiz. Olha que interessante. Nos casos em que a FGV já cobrou essa EPE, ela já cobrou mais de uma vez, ela pediu o seguinte: redija, há uma execução fiscal. Não tem como você pensar em EPE se não houver execução fiscal. Há uma execução fiscal. E ela pediu para que você elaborasse defesa nos próprios autos. Por que ela pediu para elaborar defesa nos próprios autos? Ora, porque eu te contei que a EPE é uma petição, que é protocolada no bojo da ação de execução fiscal. Por isso, defesa nos próprios autos. Muito cuidado, hein? No último exame, caiu assim. Foi proferida uma decisão, tá? E aí você tinha que atacar esta decisão. Se você tem que atacar a decisão, já não é inicial. Já não é inicial, é algum recurso. E aí pediu para que você, então, fizesse essa peça processual nos próprios autos. Ô, gente, claramente a decisão que estava sendo atacada ali era uma sentença, porque ela tinha sido proferida por um magistrado, né? Nos termos ali do Código de Processo Civil do que é uma sentença. E aí ele pediu nos próprios autos para quê? Para que você não fizesse agravo de instrumento.
Porque quando você faz um agravo de instrumento, você distribui o agravo de instrumento. Ao distribuir um agravo de instrumento, você gera um outro número de processo, então não é nos próprios autos. Apelação não. Apelação você protocola nos próprios autos e ela sobe para o tribunal julgar, tanto que o número do processo é o mesmo. Então cuidado, tá? Cuidado. Você só vai pensar em EPE, que é essa defesa nos próprios autos, se houver uma execução fiscal. Se não tem execução fiscal, igual nesse caso, enfim, e se era uma decisão que você estava atacando, aí não tinha como você falar em EPE. Muito cuidado com isso, porque pode ser uma grande pegadinha de prova, tá bom? Bom, você também pode pensar em manusear, em manejar aí uma ação anulatória, artigo 38 da Lei 6.830 de 80 da LEF. A ação anulatória, pessoal, como o próprio nome indica, seu principal objetivo é anular um determinado ato administrativo. Na maior parte dos casos, este ato administrativo é o lançamento do crédito tributário, mas nem sempre. A FGV gosta muito de cobrar anulatória com o tema sanção política, com o tema de apreensão de mercadorias, que é quando você tem, por exemplo, né, um sujeito passivo andando com as suas mercadorias, para na barreira fiscal e a barreira fiscal diz: cadê o comprovante de pagamento do tributo? Não tem, não tem? Não. Então eu vou ficar com as suas mercadorias aqui, você só segue viagem quando trouxer para mim o comprovante de pagamento do ICMS. O STF disse que isso é inadmissível, isso é uma sanção política, súmula 323 do STF. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento do tributo. É muito comum a FGV cobrar a ação anulatória também nesse sentido. Sabe um outro ponto que é muito usado na prática? O fisco impede que você realize alterações contratuais se você estiver devendo algum tributo. Sabe por quê? O sistema é integrado. E um dos requisitos para que você consiga fazer essa alteração é apresentar certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa, que são as certidões de regularidade fiscal que vão comprovar aí que você está ok com o fisco. Só que se você deve tributo, devido ou indevido, não vai sair nem a negativa, nem a positiva com efeito de negativa. E aí isso é um entrave para que você continue o procedimento para a realização de alteração contratual. O que você faz nesse caso? Você pode entrar com uma ação anulatória. Lília, mas como que eu vou saber se é para entrar com uma ação anulatória, uma ação de procedimento comum ou com um mandado de segurança, que é a peça queridinha da FGV? Pois é, pessoal, como é que eu vou saber então se eu vou manejar uma ação anulatória, procedimento comum, ou se eu vou entrar com mandado de segurança? Sabe por quê? O mandado de segurança, ele é um remédio constitucional que é utilizado para proteger, para amparar um direito líquido e certo seu, que não é protegido por habeas corpus ou habeas data. Ora, o habeas corpus, ele vai proteger o meu direito de ir e vir. E o habeas data, acesso a informações que me foram negadas aí por órgãos que têm possibilidade de colocar essas informações para o setor público, né? Enfim, de publicizar essas informações, sendo um órgão público ou privado. O ponto é, se eu tenho então um direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, violado, eu posso entrar com o meu mandado de segurança. E é uma ação muito comum, muito utilizada na prática do direito tributário. E às vezes, ela pode se confundir muito com uma ação de procedimento comum. Na segunda fase da OAB, a FGV ela aprendeu a cobrar mandado de segurança toda vez que ela cobrou essa peça a partir do 4º exame de ordem. Sabe por quê? No 4º exame de ordem, ela cobrou exatamente uma situação de sanção política. O caso era apreensão de mercadoria como meio coercitivo para o pagamento do tributo. Mas ela apenas te disse isso, ela não te deu maiores indícios. Ela te narrou, então, que havia esse ato, essa sanção política, esse ato ilegal de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para o pagamento do tributo e pediu para que você, na condição de advogado do sujeito passivo, elaborasse peça processual cabível para a defesa dos seus interesses. Ora, eu já tenho um ato coator realizado, praticado? Sim. Qual é ele? A apreensão das mercadorias. Então, nesse caso, caberia um mandado de segurança repressivo. Mas também caberia uma ação anulatória. Uma ação anulatória para se anular aquele ato de apreensão das mercadorias. Cabem as duas ações, uma vez que a banca não direcionou, não delimitou para qual ela queria. Como isso aconteceu no 4º exame, naquela oportunidade, o que a banca queria era uma ação anulatória. Mas ela teve que fazer um espelho alternativo de mandado de segurança. Desde então, a FGV aprendeu muito bem a cobrar mandado de segurança.
Gente, hoje, quando a FGV quer cobrar esse remédio heróico, né, do mandado de segurança, ela te dá indicações muito claras, ela te dá indicações muito precisas. Ela fala, por exemplo, que ela quer que você redija a peça processual mais célere, mais rápida. Por quê? O mandado de segurança ele tem um rito próprio. Ele acontece, ele é julgado de forma mais rápida do que as ações de procedimento comum, ele tem preferência. Ele pede a ação mais barata. Por que a ação mais barata? Porque quando você perde a discussão no bojo de mandado de segurança, não há condenações em honorários de sucumbência, enquanto que no procedimento comum há. Então ele pede a ação mais barata, ele pede rito, ele fala, eu quero a ação de rito específico, né? Relacionando bastante aqui com o rito mais célere. Se eu estiver falando de um mandado de segurança repressivo, como foi esse exemplo que eu te dei, ele se sujeita a prazo decadencial de 120 dias. Então, ele te conta, se for o caso de um mandado de segurança repressivo, né, porque o preventivo, o ato coator ainda não aconteceu, então não tem prazo decadencial. Mas se for repressivo, ele te fala que está dentro de 120 dias se ele quiser um mandado de segurança. Ou, em sentido contrário, se ele não quiser o mandado de segurança, ele fala que já tem mais de 120 dias para afastar a possibilidade de manejo dessa ação e aí só caber a nossa ação de procedimento comum. No mandado de segurança, não se admite, como eu já te falei, produção de prova. Você já tem que comprovar de pronto. Não se aceita dilação probatória no bojo do mandado de segurança. Então, essa pode ser mais uma dica que o enunciado te dá. Ou ele pode te dar uma dica ao contrário, dizendo que, olha, nessa situação, será necessário, será indispensável a realização de um laudo pericial, por exemplo. Opa, se eu preciso produzir prova pericial no bojo da ação, já não pode ser MS. Aí tem que ser uma ação de procedimento comum. Então, fiquem ligados a essas dicas que o próprio enunciado te dá. Essas dicas aqui são fundamentais para que você diferencie uma anulatória de um mandado de segurança. Mas, vocês também vão poder diferenciar uma declaratória de um MS preventivo. Quais são as dicas para diferenciar? As mesmas. A única diferença é que no MS preventivo, o ato coator ele é iminente, ele ainda não aconteceu. Então, no preventivo, eu não tenho prazo decadencial de 120 dias, mas todas as outras observações são válidas. Como que eu manejo uma ação declaratória? Quando que eu vou me valer de uma ação declaratória? Ora, quando eu não tenho ainda um ato administrativo que eu quero anular. Quando, por exemplo, eu quero declarar para o fisco que eu tenho direito a um benefício fiscal que me desobriga do pagamento de um tributo que ainda não foi lançado, que eu não estou sendo cobrada, ok? Então, na ação declaratória, o que vai separar a declaratória da anulatória é se o ato administrativo já aconteceu. Se ele já aconteceu, é anulatória. Se ele ainda não aconteceu, se eu estou me antevendo a ele, é uma ação declaratória. Bom, pode ser que eu tenha que entrar com uma ação de consignação em pagamento. 164 do CTN. Pessoal, essa ação de consignação em pagamento, o objetivo dela é pagar. Você quer pagar o tributo, mas por alguma razão o fisco não quer aceitar, o fisco não quer receber. Veja só, seja porque, vem cá, o fisco recusou pagar o recebimento, seja porque o fisco subordinou o recebimento desse tributo ao pagamento de outro tributo, devido ou indevido, ao cumprimento de uma obrigação acessória, devido ou indevida, ou pior, a exigência de uma determinada realização sua que não tem previsão legal. Gente, não pode haver a subordinação a nada, nem mesmo um tributo devido. Ou ainda, no caso de uma bitributação, muito comum no caso de ISS, local da prestação. A lei do ISS, a Lei Complementar 116 de 2003, lá no seu artigo 3º, ela traz no seu caput a regra do local do pagamento do ISS, via de regra no local da sede do prestador. Mas vários incisos existem que excepcionam essa regra, como, por exemplo, pode ser realizado no local da realização de uma determinada obra de engenharia, se for o caso. Tem lá essa exceção. E aí? Pode ser que seja o caso disso. E aí, serviço de engenharia junto com o serviço de consultoria, poxa, e aí, o que eu faço, para onde que eu pago? O município onde você realizou o serviço acha que você deve pagar para ele e te cobra o ISS. Mas o município da sua sede, você prestador, acha que não, que o local devido é o local da sede, também te cobra o ISS. Veja que você tem um único fato gerador e tem dois sujeitos ativos exigindo o tributo de um mesmo fato gerador. Se você paga para um, fica em mora com o outro.
Se você paga para o outro, fica em mora com um. Se você paga para os dois, você está com dinheiro demais. Então, o que você faz nessa situação? Se você não quiser pagar para os dois, que não é devido o pagamento para os dois, é só para um, você entra com uma ação de consignação em pagamento, ok? Nesse caso aí de bitributação. Na de consignação em pagamento, de bitributação, você tem algumas particularidades, algumas características. Você vai chamar para o polo passivo dessa ação essas duas pessoas que estão te exigindo tributo. Você fala, município A, vem cá. Município B, vem cá. Vocês dois acham que tem direito, né? Se matem aí e veja quem tem. Você vai depositar, porque na ação de consignação em pagamento você precisa realizar depósito, ela é uma condição, um requisito de admissibilidade dessa ação, porque o que você quer é pagar. Você só paga no direito tributário, tributo ou multa, com dinheiro, em pecúnia. Então você tem que depositar. Você vai depositar o maior valor. Suponhamos que o município A está te exigindo 20 mil de ISS e o município B está te exigindo 50 mil. Você vai depositar 50 mil. Por quê? Se o juiz entender que é esse B que tem direito, né, a esse valor, ele levanta 50 mil dele, pega o banquinho dele e sai de mansinho. Se o fisco, ao contrário, entender que quem tem direito é o que tem 20 mil, é o que está cobrando 20 mil, ele paga os 20 mil para essa pessoa e te chama para receber o seu troco. Bacana? Bom, mas pode acontecer de você ter realizado um pagamento indevido. E no caso de pagamento indevido, você pode se valer da ação de repetição de indébito 165 do CTN para, então, ver aquele valor que você pagou de forma indevida restituído para você. Um ponto importante aqui dessa ação de repetição de indébito, ela tem prazo. O prazo para que você entre com essa ação é de 5 anos contados da data do pagamento indevido. Ok? 5 anos contados da data do pagamento indevido. Se estivermos falando do recebimento de um tributo indireto, o que é isso, tributo indireto? É aquele em que ocorre o repasse, a repercussão do ônus econômico, do ônus financeiro tributário. Eu tenho a pessoa indicada na lei como contribuinte, por exemplo, o industrial, no caso do IPI, que ele é que tem que tirar o dinheiro do bolso e entregar na mão da União. Fala, União, tá aqui o seu IPI. Mas por ser indireto, a lei permite que aqueles R$20 que ele recolheu de IPI sejam embutidos no preço final do produto, serviço ou da mercadoria. Então, ao invés de vender por 130, ele vai vender por 150, porque é indireto. Isso que eu estou falando vale agora só para tributo indireto. O artigo 166 do CTN, ele fala o seguinte: se você estiver repetindo, se você quiser repetir um tributo indireto, você precisa observar o seguinte: só vai poder haver essa repetição nos termos do 166 se o contribuinte de direito, no meu exemplo, o industrial, não tiver repassado esse valor para o preço final. Ou seja, ele não vendeu por 150, ele pagou os 20 de IPI e vendeu por 130. Aí ele tem direito a pedir. Ou, no caso dele ter repassado esse valor para o preço final, né, para o meu consumidor que está comprando esse produto, ele, industrial, contribuinte de direito, tem que estar expressamente autorizado pelo contribuinte de fato, eu que comprei, para efetivamente ter essa restituição. Por quê? Porque, do contrário, eu teria um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa, né, desse contribuinte de direito, porque ele apenas antecipou aquele valor para o fisco, mas ele não ficou no prejuízo no caso de ter embutido, porque outra pessoa comprou e aí, então, foi ela que pagou o pato. Lilian, por que não, então, essa terceira pessoa entrar com uma ação de repetição do indébito? Gente, ela não tem legitimidade para isso. Ela sequer está na relação jurídico-obrigacional, exceto no caso de energia elétrica, como decidido pelo STJ. Tranquilo? Então, essas são as iniciais que podem ser cobradas na sua prova, né? Na sua peça prático-profissional. Só que também pode cair resposta do réu? Pode cair uma contestação. Aí, nesse caso, eles vão te narrar que houve uma determinada situação, que foi, né, que a pessoa entrou, muito provavelmente você vai ser colocado na situação de advogado do fisco, muito provavelmente o contribuinte entrou com uma ação, então alegou isso, e você, então, agora tem que apresentar a peça de resposta. Essa peça pode ser uma contestação, pode ser uma peça de informações, porque no mandado de segurança, a autoridade coatora, ela não contesta, ela apresenta informações no bojo do mandado de segurança. Se for o caso de embargos de execução fiscal que tiver sido propostos, a ação se chama impugnação aos embargos, mas a estrutura é a mesma, a estrutura daquela resposta do réu que vocês viram aí com o Ival no nosso curso completo, ok?
e pode ser que seja o caso de um recurso. Quais são os recursos que já foram cobrados até hoje na segunda fase do exame de ordem em direito tributário? Apelação, agravo de instrumento e o agravo interno. Foram aí os recursos que já foram cobrados. Pessoal, apelação é muito fácil de identificar. Se eu tenho uma sentença, eu vou apelar. Sentença nos termos daquilo que vocês estudaram com o Ival. Se eu tenho uma sentença, eu vou apelar. Foi o que aconteceu no último exame de ordem. Ok? Foi o que aconteceu. Eu tinha uma sentença e eles pediram, então, para poder fazer o recurso nos próprios autos. Por quê? Para evitar que você fizesse agravo de instrumento, já que o agravo ele é distribuído e recebe um outro número de processo. A apelação é protocolada. Tranquilo? Bom, o meu agravo de instrumento, ele tem hipóteses de cabimento muito restritas, né, no novo CPC. Ele trouxe lá para a gente no 2015 as possibilidades de agravar de instrumento. Se eu tenho uma decisão interlocutória, então, que se encaixa no 2015, é um caso de agravo de instrumento. Já caiu o agravo interno, né, também chamado de agravo regimental, já no 18º exame de ordem. Mas deu tanta polêmica que a OAB acabou aceitando qualquer tipo de agravo e nessa época ainda estava em vigor o CPC de 73. Então eles aceitaram o agravo de instrumento, o agravo retido, né, que não tem mais, aceitaram qualquer agravo, tranquilo? Grosso modo, quais são os recursos cobrados na segunda fase da OAB? Agravo de instrumento ou apelação. Mas nada impede que outros recursos sejam cobrados, mas não é tão usual. Pode ser cobrado, por exemplo, o caso de embargos de declaração. Mas, gente, para te cobrar embargos de declaração, o enunciado ele tem que deixar muito claro o vício da decisão. Lembrando que embargos de declaração é o único recurso que tem prazo de 5 dias, né? Todos os outros aqui do nosso Código de Processo Civil, não estou falando de juizado, do Código de Processo Civil, eles têm prazo de 15 dias. Lembrando que prazo processual, eu conto de acordo com o CPC em dia útil. E o prazo do PAF, que a gente até fez aqui uma revisão, ali não. Né? No processo administrativo eu ainda não tenho regulamentação dizendo que o prazo é em dia útil, então a gente conta em dia corrido, tá? Bom, se eles quiserem cobrar embargos de declaração, eles têm que deixar claro o vício. Quais são os vícios? Ou vai ter omissão, ou contradição, ou obscuridade, ou vai ter um erro material, nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Ok? Podem cobrar RESP, podem cobrar RE, podem, mas é muito pouco provável. Né? A gente acredita muito mais que seja cobrada uma dessas ações iniciais ou ainda um agravo de instrumento ou uma apelação. Tranquilo, pessoal? Boa prova para vocês no domingo. Tenham tranquilidade na hora de fazer a prova. Não se esqueçam que vocês recebem 2 cadernos, o caderno de rascunho e o caderno definitivo. Cuidado se você for escrever a prova inteira no caderno de rascunho, porque pode ser que não dê tempo. Então, prefira utilizar o seu rascunho efetivamente como um rascunho. Na hora da peça, né, no rascunho da sua peça, identifique a sua peça. Fala, eu tenho que fazer aqui nesse caso, é um mandado de segurança. Mandado de segurança, quais são os seus fundamentos legais? Ele está lá no 5º, 69, no caso do mandado de segurança individual, que é mais comum no direito tributário, e regido pela Lei 2016 de 2009. Então tá, colocou o fundamento legal. Verifica o endereçamento. Isso aqui vai para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual? Lembrando que a Justiça Estadual ela é residual, não existe Justiça Municipal, hein? A Justiça é federal ou estadual. Eu vou verificar no direito tributário se é o caso de endereçar para a Justiça Federal, se eu tiver qualquer situação do 109, inciso 1º da Constituição, que traz para a gente a visa atrativa da Justiça Federal, né? Se eu tiver, então, necessariamente uma situação que atraia a competência da Justiça Federal, é para ela que eu vou direcionar. Do contrário, eu vou direcionar para a Justiça Estadual, que é residual. Tranquilo? Bom, faça apenas os pontos mais importantes do seu cabeçalho. Quem que é o autor? O que eu tenho que colocar aqui na qualificação do autor? O nome da peça e a qualificação, né, e a fundamentação legal você já colocou. E quem é o réu? Eu tenho aqui, então, que verificar. No caso do mandado de segurança, o réu não vai ser, por exemplo, União, Estado, Município, vai ser a autoridade coatora. Professora, mas e se eles não me derem autoridade coatora? Me derem apenas que a União fez um ato aqui terrível, que vai ser impugnado por meio de um mandado de segurança, o que eu faço? Aí você vai ter que encontrar essa autoridade coatora. Você pode colocar, por exemplo, se for o caso do lançamento de um tributo federal, contra o delegado da Receita Federal, que integra os quadros da União, e aí você qualifica a União
normalmente, como você fez ao longo de todo o curso. E aí sim, você começa a sua peça. Sua peça vai ter, então, dos fatos, a peça quase sempre é formada assim, né? Ela tem dos fatos, uma inicial, dos fatos, do direito, do pedido. Dos fatos, você vai narrar o que está no enunciado. Pode copiar o enunciado, Lilian? Pode, não tem problema. Se ele for muito grande, reduz, para você não perder linha suficiente para, né, necessariamente desenvolver o seu mérito. Do direito. O do direito, você vai se preocupar em colocar o cabimento da peça. Começa falando do cabimento da peça. Ó, escolhi mandado de segurança por isso. O mandado de segurança, ele é um remédio constitucional previsto no artigo 569 da Constituição e regulado pela Lei 2016 de 2009, que tem como objetivo assegurar a proteção a direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data. No presente caso, aí o enunciado vai te contar, né? No presente caso, foi respeitado o prazo decadencial de 120 dias e salienta-se que não há necessidade de produção de provas no bojo do presente processo, sendo ele o rito mais rápido, o rito mais célere, o rito mais barato, razão pela qual é a peça desenvolvida, ou seja, você colocou o seu cabimento. O mérito é o que o enunciado quer que você ataque. Por exemplo, pode ser que tenha sido criado um tributo por decreto. Você vai desenvolver o seu mérito, então, atacando, né, esse ato e desenvolvendo o princípio da legalidade. Só um exemplo. Liminar, tutela, medidas de urgência. Na dúvida, peça. Na dúvida, peça. Porque até hoje, eu friso muito esse até hoje, gente. Até hoje a FGV nunca tirou ponto do candidato que foi além do que estava no espelho de pontuação. Mas ela sempre tira ponto do que fica aquém. Isso aconteceu de forma muito pertinente no 7º exame de ordem, onde eles cobraram um mandado de segurança que exigia, o mérito era imunidade dos Correios, porque o Estado estava exigindo dos Correios o pagamento do IPVA. Tinha duas pegadinhas aí. Primeiro, o endereçamento. Opa, os Correios, empresa pública federal, mas ele estava exigindo IPVA. O que muita gente fez? Direcionou para o estadual. Está errado, eu tenho a visa atrativa do 109.1. Teria que ter direcionado para a esfera federal. E outra coisa, o enunciado não falou nada de urgência. Muita gente não pediu liminar nesse caso, e a liminar apareceu pontuada no espelho. Então, na dúvida, peça a sua liminar, fundamente a sua liminar. Depois disso, você tem os pedidos, né? Tem aí os pedidos padrão. Quais são os pedidos padrão? Que você vai ter que ter em tudo quanto é peça, você vai ter que ter esse tipo de pedido. Você vai pedir para que seja dada liminar, se for o caso, né? Liminar, tutela, se for cabível. Você vai pedir para que seja dada ciência a outra parte, para ela querendo apresentar a sua resposta. Você vai pedir para produzir prova, se for o caso. No caso do mandado de segurança, não, né? Porque você não pode produzir prova, mas você pode falar o seguinte: eu estou apresentando as provas documentais, uma vez que não é possível a dilação probatória. Eu sei isso. Você vai pedir procedência do pedido. Não se pede procedência do pedido apenas e dá um ponto. Ah, requer a procedência do pedido. Está errado. O espelho sempre traz, requer a procedência do pedido para quê? O que você quer com essa ação? Procedência do pedido é o principal pedido da sua ação. Então, eu quero a procedência do pedido para que seja reconhecida a imunidade dos Correios e no tocante ao IPVA de seus veículos, uma vez que o STF lhe reconheceu a extensão da imunidade recíproca prevista no artigo 156A da Constituição. Você tem que falar para que você quer, ok? Depois que você ganha a ação, você quer que a outra parte seja condenada nos ônus de sucumbência, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC, uma vez que a outra parte é a fazenda, então a gente tem aqueles valores escalonados. Esses são os pedidos básicos. No caso do mandado de segurança, a gente ainda tem outros, né? A gente tem que pedir oitiva do Ministério Público. Lilian, o que eu faço? Eu posso pedir para intimar o Ministério Público sempre em toda a ação? Sim, em princípio sim, porque eu já te disse, até hoje a FGV nunca tirou ponto de quem colocou coisa a mais, ok? Esses são os pedidos básicos. Então, coloque só esses pedidos básicos no seu rascunho. Não sai fazendo tudo, não. Depois, gente, você tem que atribuir valor da causa se for uma inicial. E aí você vai fechar a sua peça. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Presta atenção. É local, data, advogado, OAB. A não ser que o enunciado tenha te dado o local para você colocar. Não me inventa dado. Porque se você inventa dado, isso é marcação de prova. E marcação de prova, o enunciado te atribui nota 0. Sabe por quê? O que ele pensa? Bom, suponhamos que você conhece o examinador e você fala com o examinador assim: nossa, vamos combinar o seguinte? Se cair lá na sua prova a assinatura Carlinda de Jesus Antônia, como o nome do advogado, a prova é minha. Você me conhece, corrige com mais carinho. Isso é marcação de prova. Então, para evitar situações como essa, se houver qualquer tipo de marcação de prova, a prova é anulada. Você já tira 0. Então, se o enunciado não te deu dado, não me inventa.
coloca 3 pontinhos. É o que o enunciado manda, é o que o seu edital manda fazer. Não me inventa moda, ok? Lilian, eu errei. Eu comecei a fazer direto no caderno definitivo e errei 20 linhas. O que eu faço? Um risco no meio das 20 linhas. Respira fundo, como se nada tivesse acontecido e recomeça com as linhas que você tem. Muito cuidado na hora de responder também o caderno definitivo, para que você não troque a resposta das questões. Porque você tem 5 folhas para a peça, 150 linhas, e uma folha para cada questão, 30 linhas para cada. Se você responde a questão 2 na folha 1 do caderno definitivo, aquela folha da questão 1 já foi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder, já que eu errei, eu vou trocar. Eu respondi a 2 na folha 1, então eu vou responder a 1 na folha 2. Não vai não, que você vai perder 2 questões. Aí você vai responder a 2 na 2. Você tem 3 questões. Vai, né? Levanta a cabeça, que você tem 3 questões. Se você trocar, você perde as 2 questões. Então, cuidado na hora de preencher ali, né, o seu caderno definitivo, que é o que vai ser entregue para o fiscal. Levar caneta preta ou azul de material transparente, garrafinha de água de material transparente. Se você tiver cabelo grande, tem que prender buchinha, porque eles têm que ver suas orelhas, para ver se não tem ponto dentro, se não tem qualquer outro tipo de cola. Então, cuidado aí, leve seu documento de identificação original e o seu comprovante de inscrição, tranquilo? Tenha aí todos esses cuidados. Uma boa prova, excelente prova. Tenho certeza que todos vocês estão super preparados. Contem com a gente para o que vocês precisarem e deem notícia, porque a gente fica realmente torcendo para o sucesso de cada um de vocês. Tenho certeza que essa carteira é de vocês, essa vermelhinha vem nesse exame. Boa sorte, boa prova e conte comigo. Beijo, pessoal. Até mais.